A trajetória do MP Laffer começa fora do universo automotivo. Nos anos 70, Percival Laffer era proprietário de uma bem-sucedida indústria de móveis, reconhecida pela qualidade e com produção voltada inclusive à exportação. Atento ao mercado internacional, ele passou a observar o crescimento, especialmente nos Estados Unidos, de um nicho dedicado a carros clássicos e réplicas. Faltava apenas definir qual modelo serviria de base para essa empreitada. A resposta surgiu de forma inesperada. Em um dia comum de trabalho, um dos seus funcionários, João Arnault, chegou da fábrica conduzindo um MG-TD de 1952, um clássico inglês de linhas marcantes e personalidade própria. Sem o veículo habitual, João havia usado o carro que dera de presente à esposa, Yvonne Arnault. Ao ver que o pequeno roadster britânico, Percival se encantou imediatamente. Depois de negociar com o casal, adquiriu o MG, desmontou completamente e a partir dele extraiu os moldes que dariam origem à carroceria da futura réplica nacional. O projeto ganhou viabilidade técnica quando se constatou que a distância entre eixos do MG-TD era muito próxima do Volkswagen Fusca. Enquanto o inglês media 2,38, o Fusca media 2,40. Permitiu que a carroceria fosse aplicada diretamente sobre o chassi da Volkswagen. Solução simples e eficiente que mostrou decisiva para o nascimento do MP Laffer. Naturalmente, adaptações importantes foram necessárias. O conjunto original do MG com motor dianteiro longitudinal arrefecido a água e tração traseira foi substituído pela conhecida mecânica Volkswagen. O motor boxer traseiro refrigerado a ar passou a dividir espaço com o câmbio na parte posterior do carro. Um detalhe curioso é que o radiador dianteiro do MG acabou transformado no tanque de combustível do MP Laffer. No lugar da água, a tampa frontal passou a receber gasolina. Essa configuração trouxe consequências dinâmicas. A dianteira longa e praticamente vazia virou porta-malas, enquanto o motor, câmbio, motorista e passageiro concentravam-se na grande parte do peso sobre o eixo traseiro. Em velocidades mais altas, a frente tendia a ficar leve. O efeito se intensificava pela entrada de ar sobre os paralamas dianteiros, o que comprometia o comportamento em estrada. O posicionamento dos ocupantes também chamava atenção. Motorista e passageiros se sentavam praticamente onde estaria o banco traseiro do Fusca. Para viabilizar essa solução, as pedaleiras, a alavanca de câmbio e o freio de estacionamento foram recuados, enquanto a coluna de direção foi alongada. Mesmo sem se destacar pelo desempenho dinâmico, o MP Laffer compensava com sobra no visual. O charme das linhas clássicas conquistou o público brasileiro e também compradores no exterior, já que esse modelo foi exportado para os Estados Unidos, países da Europa e até mesmo o Japão. O primeiro protótipo, construído em 1972, utilizava integralmente a mecânica do Fusca. Ele foi apresentado no Salão do Automóvel daquele ano e teve como garoto propaganda nada mais nada menos que Emerson Fittipaldi, recém-coroado campeão mundial de Fórmula 1. O piloto, inclusive, esteve entre os primeiros proprietários do modelo. Com a autorização da MG inglesa para produzir a réplica do TD, concedida em 1973, a produção teve início no começo de 74. Inicialmente, o MP Laffer utilizava o chassi de Fusca, motor 1500 com carburador e câmbio de 4 marchas. No segundo semestre daquele ano, o conjunto foi atualizado com o motor 1600 da recém-lançada Brasília. Pouco tempo depois, vieram a dupla carburação, nos moldes da linha 75 da Brasília e os freios dianteiros a disco. Gravado no final dos anos 70, o filme Moonraker, da trilogia 007 do espião James Bond, teve o MP Laffer como ator coadjuvante. A parte da história que se passava no Brasil, mais precisamente em Copacabana, no Rio de Janeiro, em uma das cenas, James Bond é perseguido por uma espiã brasileira, que dirige o MP Laffer. Ainda que a aparição do carro tenha durado menos de 1 minuto no total, sempre à beira da Praia Carioca marcou a presença de um fora de série nacional, uma das sequências de filmes mais veneradas pelo mundo. O carro utilizado nas gravações foi o MP Laffer branco, de 1978, que pertencia à própria fábrica, e foi cedido pela própria fabricante sem acordos comerciais nem coisa do tipo. Há quem diga que depois ele foi vendido normalmente ao grande público, se perdendo o país afora. De qualquer forma, não faltavam registros fotográficos de Roger Moore, o ator do espião James Bond, ao lado do carro brasileiro. Ao longo dos anos, o modelo passou por atualizações pontuais. As portas do tipo suicida foram substituídas por portas convencionais por exigência do CONTRAN. As janelas laterais traseiras deixaram de ser plásticas e passaram a ser de vidro. Em algumas versões, como a TI, grade e para-choques passaram a ser pintados na cor da carroceria.
Já nas linhas 85, as rodas exclusivas deram lugar às rodas raiadas fornecidas pela Mangelos, entre outras alterações evolutivas. A metade dos anos 80, Percival Laffer tentou dar um novo braço no projeto. A ideia era melhorar a distribuição de peso e um comportamento dinâmico, adotando motor dianteiro arrefecido a água. Assim nasceu o protótipo MD-270, equipado com motor Volkswagen da linha Gol. O câmbio, porém, permaneceu na traseira, junto da tração. Para ligar o motor e a transmissão, foi desenvolvido um sistema de cardan. Apesar da melhora no equilíbrio do carro e na dinâmica, o aumento de custos inviabilizou a produção em série. O protótipo permaneceu único e acabou sendo utilizado como carro de uso pessoal de Percival Laffer. Além disso, outro projeto como o sedã Laffer LL, com motorização de Opala, estiveram nos planos da empresa. A produção do MP Laffer foi encerrada em 1990, impactada diretamente pela reabertura das importações no Brasil. Naquele período, o preço de um MP equivaleria a 3 Fuscas, enquanto os veículos importados ofereciam tecnologia mais avançada por valores inferiores. Com isso, a Laffer deixou o setor automotivo e voltou a se concentrar os esforços na fabricação de móveis de alto padrão para o mercado interno e externo. Entre 1974 e 1990, cerca de 4.300 unidades foram produzidas, sendo aproximadamente 1.300 destinados à exportação. O modelo também carregava curiosidades que reforçam sua identidade. A sigla MP vem de móvel patenteado, nomenclatura utilizada pela Laffer em seus catálogos para identificar peças com patente própria. Internamente, a sigla acabou sendo adotada para batizar o automóvel, que não poderia usar o nome MG, que significava Morris Garage. Outra história curiosa do MP Laffer envolve seu fim de produção. Em 1990, Percival Laffer determinou que todo o ferramental utilizado na fabricação das carrocerias fosse enterrado nas dependências da antiga fábrica, onde mais tarde seria construído o grande supermercado. Em uma indústria movida por números, potência, tempo de 0 a 100 e cifras cada vez mais altas, o MP Laffer segue completamente na contramão. Ele não foi criado para impressionar em fichas técnicas, nem para disputar espaço com os esportivos da época. Ele nasceu de uma ideia simples e ao mesmo tempo rara: construir algo com identidade. Foi produzido no Brasil, em uma época onde o processo importava tanto quanto o resultado. Cada unidade carregava muito mais do que peças, carregavam intenção. E talvez seja por isso que ele precisa provar nada hoje. Porque carros como esse não foram feitos para seguir tendências, foram feitos para atravessar o tempo. Enquanto muitos carros se tornaram obsoletos, alguns se tornam eternos.